queridos, bom dia para vocês. Hoje nessa aula de matemática a gente vai falar um pouquinho sobre tabelas e como preencher tabelas. Mas por que isso é importante, né? O que é uma tabela? A tabela é uma forma da gente representar e organizar dados e informações. Então é muito importante a gente saber fazer sim a leitura de uma tabela, né? As tabelas são socialmente muito usadas. A gente sempre vai encontrar a tabela no nosso dia a dia. Aí você vai me perguntar, mas onde, Patu? Bom, no comércio. Então, se eu vou no supermercado, eu posso encontrar uma tabela lá com todos os preços, né? Se eu faço uma entrevista para saber alguma informação, eu organizo esses dados e o resultado da minha entrevista numa tabela, né? Um campeonato de futebol. Geralmente a gente encontra uma tabela organizada com o resultado dos times, quem está ganhando, quem está em primeiro lugar, tá? Então, a gente encontra em jornais, revistas, nos livros, né? Por exemplo, se eu quero organizar os dados sobre o número de habitantes nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eu posso organizar essas informações em uma tabela, tá? Então, saber fazer a leitura da tabela, onde eu tenho as linhas e as colunas, isso é muito importante, tá? A gente vai ver aqui a organização da tabela, onde uma informação, ela vai estar linkada, né? Ela vai combinar com a outra para que eu tenha outra informação, tá? Nessa aula, nós vamos fazer a página 62 do nosso livro. E depois, lá na nossa videoconferência no Skype, nós vamos fazer a 63. Então, essa aula vai estar dividida em duas partes. Essa parte aqui agora, você vai pegar o seu livro na página 62 e eu vou explicar aqui o que nós vamos fazer. E depois, a gente faz a 63, ok? Então, vai lá. Pega o seu livro que eu vou explicar como que nós vamos preencher esta tabela. Pegou o seu livro, preparado? Então vamos lá. A gente está vendo aí uma galerinha que está jogando videogame. Eles já terminaram a primeira fase e estão indo para a segunda fase. Só que como em vários jogos, né, cada ação que é feita no jogo, você pode ganhar ou perder pontos. Então, nessa tabela, a gente vai precisar olhar informação anterior para conseguir preencher a seguinte, tá? A tabela está organizada da seguinte maneira. A pontuação que cada um deles fez na fase 1 e o que aconteceu lá na fase 2 para que a gente vá calculando mentalmente os pontos que cada um fez, ok? Ai, mas eu não consigo ainda fazer um cálculo mental. Não tem problema então, pessoal. Você pode pegar uma folhinha, deixar aí do seu lado para ir fazendo os cálculos que você precise, tudo bem? Mas começa a tentar sim. Tem alguns cálculos que são muito fáceis da gente pensar e fazer mentalmente para encontrar o resultado, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro começar pela Flávia. A nossa tabela está organizada da seguinte forma: a pontuação que cada um deles fez na primeira fase e as ações da segunda fase, quanto ganha ou quanto perde de pontos. Então vamos começar lá, Flávia, na primeira fase, ela fez 220 pontos. Na segunda fase, se o jogador cair num buraco, ele perde 50 pontos. Flávia não caiu. Se o jogador pular o rio, ele ganha 30 pontos. E nós temos a informação de que a Flávia pulou uma vez. Então, volta lá no início. A Flávia tinha 220 pontos da fase 1. Pulou o rio uma vez e ganhou 30 pontos. 220 mais 30, 250. Se o jogador tropeçar na pedra, ele perde 25 pontos. E a Flávia tropeçou uma vez. Então, volta lá no dado anterior. Ela estava com 250 pontos. Tropeçou na pedra uma vez,
250 menos 25. Faça o cálculo e preencha a pontuação da Flávia. Subir a montanha ganha 60 pontos e a Flávia não subiu a montanha, certo? Você vai continuar fazendo a mesma coisa com os outros jogadores. Tenta aí fazer o cálculo mental, certo? Na próxima aula, a gente vai voltar a conversar. Agora é só para preencher a tabela. Então, beijinhos e até daqui a pouco.